Pessoal, chegamos agora à polêmica história do juiz Jefté. A história de Jefté, pessoal, tem duas partes distintas. A primeira é a parte dele como juiz e libertador de Israel. E a outra parte é o famoso voto de Jefté, que sempre dá muita polêmica nas redes sociais, porque é um texto meio ambíguo, que fica aberto a dupla interpretação. Então vamos começar com a história dele como juiz. Jefté era filho do seu pai, que é Galaade, com uma prostituta. Por causa disso, seus irmãos expulsaram ele da região. Falaram, não queremos você aqui em Galaade, que também seria um território, né? Além de ser o nome do pai dele. Aí ele fica um tempo lá isolado, sozinho em outro lugar, até que os israelitas pecaram de novo, servindo aos Balaíns e Astarote, que eram os deuses ali dos povos vizinhos, amonitas, filisteus, etc. Aí, Deus levanta esses povos inimigos contra eles, os israelitas pedem ajuda de Deus e Deus fala, não, vocês não me trocaram por esses deuses? Peça ajuda para eles. Meio estranho nessa relação de Deus com seu povo, né? Parece uma relação de ciúme, né? Uma coisa meio patológica, né? Aquela coisa meio assim de ciúme doentio. Não, você não estava flertando com fulano? Agora vai lá, pede ajuda para ele. Mas enfim, é a narrativa da época. Aí, eles vão pedir ajuda para Jefté, que Jefté era um grande guerreiro valente. E Jefté fala, vocês não me expulsaram da terra de vocês? Não me trataram como um lixo, um bastardo? Etc, etc, etc. Aí eles falam, se você ajudar a gente vai deixar você ser o nosso líder e chefe. Aí Jefté aceita e ele combate lá os amonitas e tem a vitória, tá? Vira um juiz de Israel. Agora, no meio dessa história, tem a parte aqui que é a história do voto de Jefté. Só que essa história ela não é bem real, pessoal. Olha o que a Bíblia de Jerusalém comenta, ó. A história do voto de Jefté tem por finalidade explicar uma festa anual que se celebrava em Galaade. Você pode ver no versículo 40 do capítulo 11 de Juízes. E cuja verdadeira significação é desconhecida. Tá? Ninguém sabe que a origem dessa festa, ou o que significava essa festa. Não se deve atenuar o sentido. Jefté imola a própria filha, aqui no versículo 39, para não faltar ao voto que fizera. Os sacrifícios humanos sempre foram reprovados em Israel, como você pode ver Gênesis 22. Mas o narrador relata a história sem nenhuma censura. E a ênfase parece mesmo estar posta na fidelidade ao voto pronunciado. Então a Bíblia de Jerusalém diz isso, que essa história foi criada por causa de uma festa. Então ela foi acrescida, que é o livro, tá? Não é uma história real, para justificar uma festa que tinha em Israel. Tá? Aqui no versículo 40, que fala assim, ó. De ano em ano, as filhas de Israel saem 4 dias a celebrar sobre a filha de Jefté, o Galadita. Tá? Agora, o que acontece aqui, pessoal? Ele sacrificou a própria filha? Segundo aqui a própria Bíblia, Deus não aceita sacrifício humano. Então já fica uma coisa meio confusa aí no texto. Já seria uma baita contradição. Agora, o que Jefté fez aqui? Ele foi um voto. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. E Jefté, versículo 30. E Jefté fez um voto a Deus. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair primeiro da porta da minha casa, para vir ao meu encontro, quando eu voltar, são e salvo no combate contra os amonitas, este pertencerá a Deus. Preste atenção. Aqui ele não está falando que ele vai matar essa pessoa, ele está falando que este que entrar na minha casa vai pertencer a Deus. Vamos com calma. E eu o oferecerei em holocausto. O que acontece, pessoal? Primeiro, um voto na Bíblia, ele é muito parecido com uma promessa católica, onde o católico faz uma promessa para um santo. Ai, minha Nossa Senhora, se a senhora ajudar meu filho a arrumar um emprego, eu prometo que eu paro de fumar. Isso é uma promessa. Se o santo faz a vontade da pessoa, a pessoa para de fumar. Então era mais ou menos assim. Então um voto, ele não envolvia sacrifícios, tá? Um voto, na Bíblia, envolvia um sacrifício pessoal, como por exemplo Sansão. A mãe de Sansão fez um voto de Nazireu. Então ela prometeu que Sansão nunca ia passar navalha no cabelo. Ele nunca passou. E tem outros exemplos de voto aqui na Bíblia que envolve sempre alguma coisa pessoal. Então se Jefté fez um voto, e a primeira pessoa que cruzou a porta dele foi a filha dele, esse voto deveria ser algo de sacrifício pessoal da própria filha dele e um holocausto. É que aqui o texto diz, ó, e ofereceu em holocausto, mas na verdade o holocausto já fazia parte do voto. Cada um que fazia um voto para Deus quando era atendido, além de fazer aquilo que prometeu, a pessoa iria oferecer um holocausto junto, para acompanhar o voto. Vocês podem ver na história de Sansão, na história de Samuel, o profeta, sempre tinha um holocausto que acompanhava o voto. Então aqui que o texto causa essa ambiguidade. Ele ofereceu a pessoa em holocausto, ou ele entregou essa pessoa para Deus, como diz aqui o texto, que essa pessoa vai pertencer a Deus,
e acompanhou um holocausto. Essa é a ambiguidade do texto. Tanto que aqui, pessoal, depois que a filha dele entra em casa, ele fala assim, ó. Ela fala assim para ele: pai, deixa-me sozinha durante 2 meses, e irei errando pelos montes, e com as minhas amigas lamentarei a minha virgindade. E a Bíblia de Jerusalém comenta aqui, ó. Ficar sem descendência era considerado como desgraça e desonra para a mulher. Então dá a entender por esse versículo que o voto que ele fez é que a filha dele nunca ia conhecer homem nenhum. Ela ia ficar eternamente virgem, sendo que era a única filha dele, segundo o texto. O texto fala que ele não tinha nem filho nem filha, e a única filha que ele tinha ia morrer virgem. Então dá a impressão que o voto aqui foi a virgindade da filha dele. Tanto que o pai dele cede, né, ele foi fiel ao voto. Aí o versículo 39 fala assim, ó. Decorridos os 2 meses, então passou esses 2 meses que ela ficou lá lamentando a virgindade dela, 2 meses. Depois desses 2 meses, vamos prestar atenção no texto, ó. Depois dos 2 meses, retornou a seu pai e ele cumpriu o voto que fizera. Ah, ele matou ela. Vamos ver. Ela não conheceu varão, ela não conhecera varão. Procede daí esse costume em Israel. De ano em ano, as filhas de Israel saem 4 dias a celebrar sobre a filha de Jefté. Então quando ela volta para a casa do pai dele, em nenhum momento o texto fala que ele matou ela, ou que ofereceu ela em sacrifício. Só fala que ela não conheceu varão. Então primeiro ela ficou 2 meses lamentando a virgindade dela, e depois de 2 meses ela volta para o pai dela e ela não conheceu varão. Por isso que o texto fala aqui, ó. Este pertencerá a Deus, o primeiro ser que passar pela minha porta. Então dá a impressão que ela ficou virgem porque ela pertencia a Deus e não mais aos homens. Agora é claro que esse texto é ambíguo, tem muitos teólogos, exegetas que vão interpretar aí que ele realmente sacrificou a filha dele. Eu já não enxergo dessa maneira, porque o voto sempre era acompanhado de um holocausto, e a gente vê ali que ela ficou 2 meses lamentando o quê? A morte dela? Não, a virgindade. Então é meio estranho uma pessoa que vai ser morta pelo próprio pai num sacrifício, essa pessoa ficar lamentando a virgindade. Ah, eu não vou ter homem, não sei o que. Não, gente, para mim não faz o menor sentido. O que ela estava lamentando é que ela ia ficar virgem para sempre. O que naquela época, conforme a Bíblia indica, era um sinal de desgraça e vergonha para a mulher. E para o próprio Jefté, né? Porque ele não ia ter neto, já que ele não tinha mais filha nem filho. Então ele não ia ter netos para continuar a geração dele. Então essa é a leitura que eu faço. Agora, quem entende que ali foi um sacrifício, que ele sacrificou a filha, é um direito de cada um, tá? Eu não vou nem discordar, porque o texto é ambíguo, então ele dá margem para uma dupla interpretação. Mas a leitura que eu faço é essa, que ela chorou a virgindade dela, depois ela volta para o pai dela. Em nenhum momento o texto fala que o pai dela matou ela ou coisa do tipo, muito pelo contrário, só fala que depois que ela voltou para o pai dela, ela não conheceu o varão. Para mim está bem claro. Agora cada um tire as suas conclusões, tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance e atividade. Se inscreve no canal, ativa o sininho ou entra na lista de aviso que eu tenho, não é grupo. Compartilhe o vídeo também nas redes sociais, comenta também sua opinião, que é importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.